Queridos irmãos e irmãs, saudação fraterna. Celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, ocasião em que também a Igreja comemora o dia do Papa. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. A prisão e a libertação de Pedro. Pedro que afirma: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para libertar-me do poder de Herodes. Os discípulos assemelham-se ao seu mestre pelo testemunho, inclusive diante do sofrimento e da morte. Depois que Herodes Agripa prendeu e decidiu pela execução de Tiago, filho de Zebedeu, ele manda também prender a Pedro. Mas Pedro, ele é libertado pelo Senhor, que envia o seu anjo e o retira de forma até miraculosa da prisão, enquanto a comunidade está em oração. É o perfil da comunidade cristã em tempos de tribulação. O povo é convicto da ação de Deus, que é libertador. A segunda leitura é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8 e de 17 a 18. O tema aqui é a oferenda da vida de Paulo. Agora eu sei que está reservada para mim a coroa da justiça. Esta perícope, que entendemos como uma espécie de testamento do apóstolo, traz algumas recomendações a Timóteo e também alguns sentimentos animados. Ele está preso em Roma e está prestes a ser entregue à morte. Ninguém o assiste em sua defesa, mas ele se expressa com extrema gratidão e esperança no Senhor. Entende que a hóstia que ele oferece ao Senhor são os discípulos conquistados para o Cristo através da sua fidelidade na missão. Sua vida é uma verdadeira oferta de amor agradável a Deus, que o liberta da tribulação. Sente-se socorrido pelo Senhor e tem confiança que o Senhor o conduzirá à glória quando ir ao seu encontro, pois sua vida está nas mãos do Senhor. Hoje, a memória de Paulo é trazida como sinal da igreja radicada na missão. Paulo, que era perseguidor de Cristo e dos cristãos, naquele bonito episódio no caminho de Damasco, passou por um processo de conversão e tornou-se um grande evangelizador, quer de judeus, quer de pagãos, fundador de comunidades, digno de ser chamado de apóstolo. E este apóstolo das nações desenvolveu a sua missão com tanto brilhantismo, mostrando sempre o Cristo crucificado como caminho de salvação, o que era uma loucura aos olhos do mundo da época. Também a liturgia nos trará o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Pedro aqui é apresentado como rocha da igreja. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Podemos identificar neste texto duas partes. Na primeira, Jesus questiona os discípulos acerca da sua identidade. Ele quer saber o que dizem, não só os discípulos, mas também as outras pessoas. E Pedro, representando aqui a comunidade apostólica, responde, fazendo uma certeira profissão de fé: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Resposta correta e objetiva, mas ainda um tanto imatura, pois a compreensão mais ampla dos discípulos acerca da identidade de Jesus viria apenas à luz do mistério pascal, ou seja, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na segunda parte do texto, nós olhamos para uma promessa que diz respeito ao primado de Pedro sobre a fé,
do apóstolo, o Senhor edifica a sua igreja, de modo que o poder do mal, o poder do inferno, nada pode contra ela. O fato narrado já supõe uma ruptura com Israel antigo, pois a partir de Cristo surge um novo povo, o povo formado por aqueles que aderem ao Cristo mediante a fé. E após o desaparecimento do Senhor, Pedro é colocado como fundamento visível desta mesma fé. Ele que é rocha deve ser um referencial para o novo povo de Deus. E o apóstolo recebe as chaves, ou seja, o poder de ligar e desligar. É a decisão que ele pode tomar, sempre com a confirmação do Senhor e tendo em vista o caminho para a plenitude do reino de Deus. É a responsabilidade da evangelização e da pastoral da igreja, da qual a instituição está a serviço. E hoje este serviço cabe ao Papa, sucessor do apóstolo Pedro. Irmãos e irmãs, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo evoca duas dimensões importantes do ser e da vida da igreja: a instituição e a missão, um tanto diferentes, mas necessárias e complementares, pois a igreja que se radica na missão, ela conta também com a organização institucional para bem cumprir aquilo que o Senhor ordenou. Como já afirmado, hoje também a igreja comemora o dia do Papa, sucessor de Pedro. E com a figura de Paulo, nós lembramos que esta igreja, que está sob a responsabilidade do Papa, é também e necessariamente uma igreja missionária. Paulo, por sua característica missionária, torna presente a obra evangelizadora da igreja, da qual o Papa é o guardião. Antes de terminar, eu convido você a inscrever-se neste canal e ativar as notificações para que esteja sempre em sintonia com as nossas publicações. A todos, um grande e fraterno abraço com as bênçãos de Deus.